Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso aplicativo, nosso monitor de preparo. Nessa aula a gente vai começar a montar aqui a parte visual dos cartões, né, que vão representar aí cada um dos itens, né, cada uma das refeições que serão aí requisitadas, né, para os consumidores nas mesas, ok? Então a gente vai começar fazendo isso agora. Eu vou abrir aqui o meu Delphi. O que a gente quer fazer aqui nessa aplicação, tá? Só para você ter uma ideia. Nessa área branca, a gente vai mostrar alguns cartões aqui que representarão as refeições, né, os pedidos e as refeições que estão sendo solicitadas ali pelos garçons, né, pelo consumidor final aos garçons de um determinado restaurante. Então a gente vai desenhar um cartão. Esses cartões serão mostrados na tela de tempo em tempo através de um timer, né, que ele vai buscar no servidor, vai verificar se tem algum pedido novo para ser produzido e vai mostrar aqui na tela para a gente, tá? A gente vai desenhar esse cartão em uma técnica, né, que a gente chama de componentização. A gente vai componentizar a nossa aplicação. O que isso significa? A gente vai criar um componente, tá? Não é aquele componente que você está acostumado no Delphi, né? O componente mesmo que você vai instalar na paleta ali, enfim. Mas você vai criar um formulário. Dentro desse formulário nós vamos ter aí o nosso cartão. E esse cartão vai ser instanciado aí em tempo de execução, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui como que a gente vai fazer isso, ó. Esse aqui é um exemplo, tá? De um cartão. Nós temos aqui um formulário, eu tenho um retângulo lá no fundo, tá? Um layout lá no fundo, na verdade esse aqui, ó, o layout mesa, LYT mesa, e dentro desse layout eu desenhei aqui o meu cartão, tá? O meu modelinho de cartão. Então eu tenho aqui label, eu tenho um retângulo aqui representando o número do pedido, eu tenho um label, aqui representando aí a posição desse pedido, né? Se ele vai vir em primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Então é a fila ali de pedidos, né? E temos aqui também na parte do meio, né? Essa representação aqui que vai mostrar para mim cada refeição dentro dessa mesa número 1, número 2, número 3, assim sucessivamente, ok? Esse cartão ele vai ter uma interação do usuário, né? Esse operador da cozinha ele vai poder marcar que esse cartão aí, essa mesa 1 já está toda pronta, né? Todos os pedidos estão prontos, então a gente pode marcar pronto. Ele vai marcar para mim todos os itens da mesa como prontos, ok? E isso significa que não foi entregue ainda, né? Ele está pronto ali no balcão para ser retirado pelo garçom, mas ele ainda não está pronto, não foi entregue para o garçom. Quando a gente colocar aqui na opção entregue, esse cartão ele vai sumir da tela, porque significa que eu já produzi todas essas refeições, né? E já entreguei o pedido, ok? Então essa é a ideia principal. E esse item aqui a gente vai, para cada refeição solicitada para essa mesa, a gente vai representar aqui com um cartãozinho aqui dentro desse cartão maior, tá? E aqui a gente também vai ter interação, esse botãozinho aqui, a gente vai poder clicar nele, abrir uma janelinha e dizer que esse produto está em produção, ou seja, ele começou a ser feito, né, pela cozinha, ele foi pronto, mas não entregue, ou ele foi entregue. E aí ele vai marcar para a gente que ele vai interagir com essa faixinha à nossa esquerda aqui. A gente vai mudar a cor dessa faixinha aqui em tempo de execução para representar e simbolizar o status desse pedido, tá bom? O status desse pedido e dessa refeição. Beleza? Então, ó, dito aqui como que a gente vai fazer, não tem nenhum segredo montar essa janela. A gente montou aqui somente com labels, retângulos e layouts, não tem nenhum grande segredo. E aqui nos outros botões, na parte de baixo, eu tenho speed buttons, tá? Então aqui tanto no entregue quanto no pronto, eu tenho um speed button aqui que a gente vai associar um evento a um clique em tempo de execução para esses dois caras, ok? Então, ó, esse aqui é o nosso exemplo, né? Essa aqui é a nossa aplicação que a gente está construindo. Então, esse aqui está no meu outro exemplo ali, né? No meu outro rascunho, tá? O que eu vou começar fazendo aqui? Primeira coisa, né? Eu vou dar um file new aqui, vou criar uma nova unit, tá? Aliás, um novo formulário para esse projetinho. Então a gente vai usar aqui a opção Multi-Device Form,
ele vai abrir aqui pra gente, ok, e aqui dentro a gente pode desenhar o que a gente desejar, tá? Eu vou dar um nome para esse cara, então se você observar aqui, eu tenho um nome também, tá? Eu coloquei ele como componente item 001, eu vou repetir esse nome também, componente item 001, ok? E eu vou desenhar esse card lá. Para a gente não perder tempo, eu vou pegar o card inteiro, né? Ctrl C, copiar ele aqui do nosso exemplo. Vou só aumentar um pouquinho aqui para evitar que ele detone ali para mim. E vou colar esse cara aqui, ó. Pronto, eu já tenho aqui o meu cartão. A posição dele dentro do formulário não importa, tá? Porque eu vou utilizar somente o layout. Se você quiser colocar ele mais para cima ou mais para baixo, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Então fique bem tranquilo quanto a isso, ok? Eu vou salvar essa unit, salvar ela aqui, e aí eu vou salvá-la de um jeito diferente aí, tá? Eu vou colocar ele dentro aqui da minha pastinha de rascunho, eu vou criar uma pasta chamada views, e dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada component, beleza? E esse componente eu vou chamar ele de, vamos dar o nome para cozinha, ponto componente, ponto, posso colocar ele como card, tá? Se você observar aqui no meu método anterior, eu não coloquei dessa maneira, mas não tem problema nenhum. Esse vai ser o nome do da nossa unit, tá? Então vou colocar ele aqui como cozinha component card, vou salvar, ok? E agora eu tenho um novo componente aqui na minha tela, tá? Eu já vou utilizar aqui o Project Options, a gente vai desmarcar o Auto Create desse cara, tá? Aqui em Forms, vou retirar ele aqui do Auto Create, ok? Beleza, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, né? Aqui, nessa aplicação, né, no formulário principal, eu tenho aqui dentro um grid mesas, tá? E é no grid mesas onde eu vou inserir esse cartãozinho. Para eu inserir esse cartão, eu vou usar o método addObject desse grid layout, tá? Então, basicamente, o que eu preciso, né? Deixa eu só colocar um botão aqui na tela. Vou colocar um botão aqui, ó. Só para simular, né? Então, como é que eu adiciono alguma coisa dentro desse cara? Então, vou dar um grid mesas.addObject. Ele vai pedir para mim aqui um fmxObject, tá? E aí, a partir desse momento, eu vou criar aqui os cards como eu gostaria que eles fossem apresentados dentro da minha tela, tá? Só que antes de fazer isso, a gente vai preparar aquele formulário para que ele possa virar um componente para a gente, tá? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou criar alguns métodos aqui, ó, que vão ajudar bastante no nosso trabalho, tá? Então, eu vou começar aqui criando, ó, aqui em public, vou criar aqui uma opção chamada function component, e ele vai devolver um tfmx object, que é exatamente o que eu preciso lá para aquele meu grid layout, ok? Vou colocar aqui também, vou dar um Ctrl Shift C aqui, tá? E aqui, o que eu preciso retornar quando eu chamar esse método, tá? Eu preciso retornar aquele meu layout mesa, que é o cara que está no fundo aqui, né? Que representa aí o meu layout, tá? Meu cartão. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Result, dois pontos igual, lyt, mesa. Pronto. Ele já vai fazer aqui para mim esse trabalho de devolver para mim o objeto lyt mesa, chamando aqui o método component, tá? Para eu chamar agora, o que eu vou precisar fazer, né? Eu vou colocar aqui, colocar um bookmark, porque eu vou ter que adicionar lá naquele meu formulário principal, eu preciso adicionar esse meu form aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui, beleza, show de bola, né? E aqui o que eu vou fazer? Ele precisa de um fmxObject, né? E esse fmxObject, ele tá ali com o nome de, vamos pegar o nome dele aqui, ó, a classe dele, ó, tcomponent001, vou colocar ele aqui, ó, ponto create, tá? Create
new. Beleza? Beleza. Aqui eu vou colocar self, tá? Só para a gente ter isso depois na memória, para a gente poder fazer a liberação dele da memória, tá? E aí logo em seguida eu vou precisar só chamar aquele método component para ele poder trazer para a gente aquele card, tá? Para fazer isso, basta eu colocar aqui, ó, continuar a minha programação. Vou dar aqui vou até colocar na linha de baixo para todo mundo para ficar fácil. Vou dar aqui um ponto component, ok? Feito isso, toda vez que eu chamar esse método aqui, ele vai criar aquele formulário, tá? E logo em seguida eu vou chamar o método component e ele vai trazer para mim aquele meu objeto layout para dentro desse grid de mesas. Vamos testar isso para ver se ele funciona? Vamos dar um executar aqui, ó. Vou clicar aqui no botão 4, tá aí, ó. Ele trouxe, né, aquele objeto. Ele tá aqui todo detonado, porque eu vou precisar dar um tamanho para ele, né, criar um tamanho para ele. E eu preciso também fazer essa codificação no meu layout aqui, no meu grid layout, tá? Eu preciso dar um tamanho para ele. Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, o grid layout ele tem aqui duas propriedades chamadas item height e item width, tá? Que são altura e largura padrão para todos os objetos que serão inseridos aqui dentro. Eu vou colocar aqui o mesmo tamanho que está no meu card, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o height 450, tá? E o width 289. Depois a gente vai fazer um cálculo para ele calcular isso sozinho, ok? Então eu vou colocar aqui como 450. Opa! Aqui. Deixa eu ver se é 450 mesmo, né? Ó, 450 e 289, certo? Só para você poder entender aqui como é que ele vai funcionar, tá? 450 por 289, ok? Eu vou executar novamente. Vou clicar aqui e pronto, ó, ele trouxe para mim aqui um cartão. Então essa aplicação ela vai calcular aqui com base na largura e altura do nosso monitor, a gente vai calcular para a gente poder criar aqui colocar o card no tamanho correto, tá? Se eu colocar isso aqui em maximizado e clicar novamente aqui, ó, cada clique que eu der aqui ele vai criar um card novo pra gente, tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer em tempo de execução. A gente vai fazer requests ao servidor, identificar quais são as mesas que têm algum tipo de pedido e a gente vai trazer esses cartões aqui para dentro da nossa aplicação, ok? Se eu continuar colocando, ele vai colocando aqui para baixo, ainda não tem scroll, enfim, né? E ele também não está adicionando para a direita, isso porque o nosso grid layout que ele precisa também ter a largura da tela aqui. Beleza? Mas já está funcionando, a gente já está trazendo o card aqui para representar cada uma dessas mesas, tá? Os valores ainda são fixos, a gente vai mexer nisso nas próximas aulas, ok? Então espero que você tenha gostado, a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá!